Bora lá, meu povo! Imprensa questiona SAF do Leão. Situações de Guzmán e Moisés. Dia de secar o Vasco. Cenário de queda impressiona. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Tá chegando, é sábado às 4 da tarde na Arena Castelão que o Fortaleza volta a campo desta vez para encarar a equipe do Sport. É o confronto entre o vice-lanterna e o lanterna e o que separa as duas equipes são apenas 4 pontos na tabela de classificação. O jogo é válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E nós precisamos vencer o Sport a todo custo. Não importa se vai jogar mal, se vai jogar bem, não importa o desempenho, importa o resultado. Precisamos ganhar. Eu ouvi uma história ontem de que o público provavelmente vai dar entre 25 e 30 mil. Vamos tentar aumentar isso aí, galera. Tudo bem, eu sei que o torcedor ainda tá chateado, muita gente já abandonou e aceitou o rebaixamento para a Série B, mas precisamos resgatar essa galera, ir pro estádio e apoiar o Fortaleza rumo a uma vitória que pode ser muito importante para uma recuperação no Brasileirão. Depois tem um jogo contra o São Paulo na quinta-feira da semana que vem, também em casa, e o Juventude no domingo. Então essa sequência é primordial para quem quer permanecer na Série A e está afundado na zona de rebaixamento. Então, todos juntos pelo Fortaleza, sempre apoiando nas arquibancadas, beleza? Conto demais com o seu apoio, com a sua presença e vamos juntos salvar o Fortaleza. Show? Comenta aqui abaixo em qual setor do estádio você vai ficar no sábado. Bom, continuando aqui agora o nosso vídeo, galera, saíram algumas matérias sobre a SAF do Fortaleza e a gente precisa repercutir, perdão, aqui para vocês. Vamos começar trazendo a do Esportes do Povo. Aí eu quero ler com muita calma, tá? SAF do Fortaleza completa 2 anos, mas segue sem investidor minoritário. O modelo foi aprovado em Assembleia Geral no segundo semestre de 23, com 95% de aprovação dos 1.256 sócios que compareceram no PC para a votação. O Leão completou 2 anos de SAF, mas segue sem nenhum investidor minoritário. O modelo passou a ser adotado no clube no segundo semestre, como eu falei para vocês agora há pouco. O Marcelo Paes, então presidente do Executivo, assumiu o cargo de CEO da SAF do Leão. À época, os objetivos de implementação do modelo no PC sempre foram muito claros. Entre os dirigentes, manter o controle majoritário das ações no clube e avaliar a entrada de investidores minoritários. O Bayern de Munique chegou a ser usado como exemplo. Após um 2024 sem grandes novidades em relação às movimentações da SAF, Marcelo Paes, no início de novembro, concedeu uma entrevista ao podcast Máquina do Esporte. Nele, o CEO reforçou que a transição para a SAF não ocorreu por necessidade e sim por opção, para se adequar a uma nova realidade no mercado e estar apto para receber investimento com a liberdade de escolher o investidor. E aí a aspa do Paes foi a seguinte: o quem é mais importante que o quanto. Estamos prontos, ouvindo um pouco o mercado com paciência. É uma SAF diferente, até o momento sem aporte de capital, comentou Paes no podcast. Nosso modelo que desejamos é vender entre 15% e 20% de nossas ações. É o que idealizamos, trazer um parceiro minoritário, escolher muito bem quem é esse parceiro, de preferência que seja alguém que possa agregar a gestão, não só dinheiro, complementou. O Rolim Machado, que assumiu a presidência da Associação do Fortaleza, concedeu uma entrevista no dia 26 de dezembro do ano passado e falou sobre a possibilidade da venda de uma fatia da Sociedade Anônima do Futebol do Leão para investidores em 2025. Abre aspas, essa possibilidade existe. Nós trabalhamos neste ano para preparar o clube para isso. Trabalhamos bastante para organizar a SAF para o mercado. Então, quem chegar ao Fortaleza para investir vai encontrar uma SAF muito bem organizada e com 0 dívidas. Estamos abertos. Creio que deverá chegar algum investidor, disse o dirigente que foi presidente do Conselho de Administração da SAF do clube durante quase todo o ano de 2024. Apesar disso, nenhuma novidade em relação aos novos investidores surgiu na SAF do Fortaleza ao longo da atual temporada e o clube que vive uma longa crise dentro de campo
campo em 2025 e também fora dele, tenta permanecer na Série A. Pois é, meus amigos, 2 anos de SAF, a famosa SAF pão com ovo, né? Como a gente apelidou. Inclusive, quem também repercutiu esses 2 anos da SAF do Fortaleza foi o Mário Kempis. Olha a manchete dele. 2 anos depois, SAF do Fortaleza não decola e segue sem investidores mesmo após consultar 70 empresas. Meu amigo. E aí, é importante lembrar, né, que a fala do Marcelo Paes na época que viramos SAF foi a seguinte: é uma mudança para dar mais modernidade à gestão. O clube sendo SAF tem acesso mais fácil e mais barato a crédito no mercado, acesso a um modelo de governança mais atual e moderno. O modelo associativo tem entraves naturais da associação. Na SAF isso já fica mais moderno e olhamos para frente para que o clube possa disputar com os gigantes muito endinheirados, turbinados com muito dinheiro de suas SAFs, que foram diferentes porque houve venda de ativos, venda de controle. Então a gente dá esse passo pensando no futuro. Qual é o objetivo disso? É que nossa bola continue entrando para que o Fortaleza continue competitivo. Curioso, né, que a bola tenha parado de entrar em 2025. Curioso demais, né? Enfim, o Fortaleza Esporte Clube SAF, 2 anos depois, já mudou a presidência do Conselho de Administração 2 vezes, já saíram e chegaram novos conselheiros e viam um dos seus grandes idealizadores, o Geraldo Luciano, renunciar. Além disso, passados 24 meses, a SAF não recebeu nenhum investimento nem venda de ações, tampouco entrada de capital externo, apesar de em abril deste ano, os membros do Conselho de Administração naquela coletiva afirmarem que o clube contratou uma das maiores empresas do Brasil, que é a XP Investimentos. Eles fizeram uma rodada de conversas com mais 70 investidores. Dentro de campo, o Leão chegou à final da Sula, conquistou o título da Copa do Nordeste em 24 e no mesmo ano foi o 4º lugar do Brasileiro, indo mais uma vez para Libertadores, fase de grupos. Teve um aumento considerável de receitas, assinou o maior contrato de patrocínio da sua história, cresceu os valores de faturamento e bilheteria e do sócio-torcedor. Para completar, foi aprovado o maior orçamento da história do clube, 387 milhões de reais. Só que dentro de campo, nada está dando certo e o Leão vive a pior crise da sua história sob a gestão Marcelo Paes. Como é que pode? Sabe, eu fico me perguntando como é que pode tudo isso estar acontecendo. O Futebolês trouxe um infográficozinho bem organizadinho e eu vou trazer aqui para vocês também, olha só. Fortaleza SAF, 2 anos depois, o que mudou desde então? Vamos lá. Aí aqui o começo, né? 20 de setembro de 2023, com foco em governança, captação de recursos, estruturação administrativa, visando o crescimento das categorias de base, estrutura do clube, voos fretados e futebol profissional. O modelo adotado pelo Fortaleza é diferente, uma SAF sem venda de participação até o momento, Marcelo Paes, CEO da SAF, e o controle integral das operações. Desde a implementação da SAF, o clube registrou aquilo que eu falei agora há pouco: aumento de receitas comerciais, bilheteria, participações em competições nacionais e internacionais e reconhecimento nacional pelo modelo de governança e transparência. A SAF, inclusive, foi eleita a 4ª mais bem-sucedida do futebol brasileiro, segundo o levantamento do Instituto Atlas Intel. Mas, em abril de 25, o Fortaleza apresentou seu modelo de SAF para mais 70 potenciais investidores internacionais, só que no momento não houve nenhuma venda de ações ou entrada de capital externo. Em outras palavras, nada, né? E a gente fica na expectativa do que vai acontecer com essa SAF pão com ovo, porque até agora nada, e o Fortaleza está indo de mal a pior, esportivamente falando. E aí como é que vai ser para vender uma SAF para um investidor em 2026, caso o time caia para a Série B? Como é que vai ser? Me fala aí. Pois é, complicado. Bom, vamos mudar de assunto porque o Fortaleza pontuou contra os adversários diretos do Z4 no Brasileirão. Quantos pontos o Leão já pontuou? Bom, no primeiro turno, perdeu para o Vitória, certo? Ganhou do Juventude, empatou com o Sport, perdeu para o Vasco. No segundo turno, venceu o Vitória. Beleza? Então, falta ainda pegar o Juventude, o Sport e o Vasco. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ou seja, o Leão, contra os adversários diretos na Série A no primeiro turno, fez 4 pontos, tá? De 12. Tem 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Mas já ganhou um dos confrontos no retorno, que foi contra o Vitória. Então, de 5 jogos, o Leão já conseguiu 7 pontos. Bem mais ou menos, né? Tem que melhorar essa situação. O Palermo usou 19 jogadores no Fortaleza e não relacionou 13. Meus amigos. 19 jogadores, mas ainda não relacionou 13. Quem são esses 13 jogadores?
Vamos lá, os goleiros Vinícius Silvestre e Magrão, os zagueiros Benevenuto e Kusevich, o lateral direito Tinga, o lateral esquerdo Everson, os volantes é o Wellington Martins e Pablo Roberto, o meia Guzmán, além dos atacantes José Herrera, Moisés e Kaique. Dos citados, 5 foram contratados recentemente, o Vinícius Silvestre, o Everson Costa, Pablo Roberto, Guzmán e o Kaique. Então vamos ver o que, é que vai acontecer, porque nem o Kaique nem o Guzmán ainda estrearam, tá? E detalhe, o Léo Girão, lá do Resenha Tricolor 1918, trouxe uma informação ontem nas suas redes sociais de que o Guzmán muito provavelmente vai ser relacionado para o jogo contra o Sport, mas que o Moisés segue fora, tá? Então vamos apurar isso aí, informação do Léo Girão, vamos ver se procede ou não, mas o que ele falou foi que o Guzmán deve ser relacionado para o jogo contra o Sport e o Moisés segue fora ainda em transição. Tá bom? E quem deve jogar no lugar do Brites? Kusevich, Gasal ou o zagueiro Cristóvão? E aí? O Kusevich não joga há mais de um mês. O Gasal ainda não estreou. E o Cristóvão nunca jogou no profissional. Façam as suas apostas, porque tem ainda o Benevenuto que está se recuperando, iniciando a transição, mas não deve jogar contra a equipe do Sport. Sequer deve estar no banco, assim como Moisés. O Fortaleza que defende um tabu de 45 anos sem perder para o Sport jogando em casa. Minha Nossa Senhora, chega a dar uma tristeza ler isso. Sério, porque já fico logo com medo, né? Meu Jesus amado. Eu queria trazer aqui um corte do programa do Futebolês da rádio de ontem, onde o Renato Manso trouxe aí uma análise sobre a campanha do Fortaleza 2025, que ninguém imaginava que isso fosse acontecer, e eu queria que vocês escutassem com muita calma. No passado, a crise do Fortaleza foi deixar de brigar pelo título em algum momento. E eu lembro que isso foi não é crise, né? Que foi uma cobrança, e a gente falava aqui muitas vezes com um discurso, inclusive, impopular, porque você ir contra o que a massa está pensando, né? Obviamente é impopular. A gente dizia que isso não é crise, não pode ser considerado crise. Você pode falar que houve queda de rendimento, que o time faltou peça ali para sustentar o campeonato até o final, mas não era crise. Não dá para você olhar para o nível de investimento que o Fortaleza tinha no ano passado e considerar que aquilo era um desastre. E a gente usava um argumento que era o seguinte: gente, no ano que o Fortaleza não for bem, no ano que o Fortaleza tiver um ano ruim e tiver que brigar um pouquinho mais para o meio, para baixo da tabela, aí todo mundo vai lembrar de 2024. E eu não tô nem falando dos outros anos que ele foi bem, não. Tô falando só de 24 mesmo, que era o tema do ano passado. A gente vai lembrar para 2024 e vai todo mundo ter saudade. Vai todo mundo lembrar, pô, como a gente queria viver de novo 2024. Só que o 2025 é tão caótico que a gente, nem nas piores projeções que a gente fizesse do Fortaleza, dava para imaginar que o cenário seria esse. Porque a gente já falou algumas vezes aqui, é de um nível de queda, assim, vertiginosa, assim, de time que você tá crescendo, evoluindo, de repente uma temporada acaba tudo que foi feito ano passado. Bom, é complicado, né? É uma situação realmente muito delicada do Fortaleza. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas o Renato Manso foi muito assertivo. Quando isso acontecesse, a gente ia sentir saudade do que aconteceu ano passado. E nós vivemos momentos de instabilidade, que todo mundo achava que era crise, mas de fato não era crise. O time estava no G4, lutando ainda pelo título. Mas sofreu ali umas pancadinhas que a galera ficou chateada porque acreditava que o Fortaleza podia mais. E aí quando a gente pega esse ano e vê como ele é grave, como ele é só desgraça, desastre, terrivelmente ruim, a gente vê que a crise que a gente teve no momento bom não é nada comparado ao que a gente está vivendo esse ano. E isso é muito triste, galera. Muito triste. Perfeito o comentário do Renato Manso. Quero sua opinião, comente aqui abaixo. E enquanto eu estava ouvindo o Renato Manso, olha o que chegou para mim. Desistência. Atual campeão da Copa do Nordeste de futsal, o Fortaleza não defenderá seu título em 2025, porque por opção do clube, visando o corte de custos e para focar na fase mata-mata do Brasileirão de futsal, onde ele é o atual campeão. Ou seja, o Fortaleza desistiu de participar da Copa do Nordeste de futsal para priorizar o mata-mata do Brasileirão, certo? Ou seja, corte de gastos e custos já lá no futsal. Para terminar o vídeo de hoje, galera, hoje tem jogo pelo Brasileirão. 2 jogos pela rodada de número 16, rodada onde o Fortaleza vai encarar o Atlético Mineiro, tá? Que ainda não foi marcado esse jogo, deve acontecer na data FIFA, entre o jogo contra o Juventude e o jogo contra o Vasco, muito provavelmente.
E aí eu queria trazer aqui pra vocês o seguinte cenário. Temos que secar o Vasco, ou seja, torcer pro Bahia hoje. Vasco e Bahia jogam 7h30, Grêmio e Botafogo jogam 7h30 também. Aí vamos lá. O Vasco tem 24 pontos. Se o Vasco empata com o Bahia, ele vai a 25. Soma mais um ponto. E aí o Fortaleza fica a 7 pontos do primeiro time da zona, que vão ser Vasco e Atlético Mineiro empatados. Se o Vasco ganha do Bahia, ele vai a 27. E aí o nosso time de mira passa a ser o Atlético Mineiro. Então, assim, a situação pode ficar ainda mais complicada do que já é. Temos que torcer pro Bahia, tá? O Grêmio e Botafogo eu nem ligo, não. O Grêmio já vai com 28, enfim, tá se escapando, ganhou do Inter, né? Passou até o Inter na tabela. Temos que torcer pro Bahia hoje. Essa é a situação. Se o Vasco ganhar, piora tudo. Se empatar, piora um pouco. Comenta sua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho curtiu, deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta. 18h15 tem live. Valeu, falou e tamo junto.